Regiões episcopais celebram o Ano Pastoral 2020. Veja como o coronavírus afeta a economia brasileira. E ainda no futebol, o Atlético vence o primeiro e talvez o único clássico da temporada. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março, e o Horizonte Notícia já está no ar. Olá, fim de semana movimentado para as regiões episcopais que integram a Arquidiocese de Belo Horizonte. Conselheiros paroquiais, comunitários, administrativos e forâneos se reuniram para celebrar o início do ano pastoral nas regiões. Nossa equipe acompanhou um desses encontros. Confira. Conselheiros paroquiais, comunitários, administrativos e forâneos participaram do início do ano pastoral. Tem um calendário bastante extenso e que eu acredito que vai ser todo bem feito por todas as pastorais e toda a forania e de toda a região episcopal nossa aqui. Na região episcopal Nossa Senhora da Piedade, o encontro aconteceu na paróquia Santa Teresa e Santa Terezinha. O encontro de hoje é justamente expressão da importância do laicato, dos leigos e leigos na igreja, como conselheiros, como servidores na construção do reino de Deus. O calendário de atividades deste ano foi elaborado a partir do projeto de evangelização Proclamar a Palavra, fruto da 6ª Assembleia do Povo de Deus. Temos que trabalhar agora com as vivências, com a experiência nas comunidades, na forania, com a partilha, na região episcopal, com a articulação e seguindo as diretrizes da Arquidiocese. O tema do ano pastoral é revitalizar as comunidades para sermos igreja em saída. A palavra pastoral evoca o cuidado que a igreja tem com aqueles que fazem parte dela. Então, a abertura deste ano nos ajuda a perceber justamente que a nossa missão é essa, cuidar daqueles que nos foram confiados. Revitalizaremos a igreja a partir da participação efetiva de todos os leigos e leigas. A igreja é o lugar onde todos somos chamados a viver a nossa missão. O crescimento global este ano deverá ser menor do que em 2019, devido à epidemia do Covid-19. De acordo com o FMI, é difícil prever o quanto a economia pode cair. O Fundo Monetário Internacional alertou sobre o impacto da epidemia de coronavírus na economia mundial nesta semana. A diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva, afirmou que a incerteza que estamos enfrentando definem as projeções que, a essa altura, levam a acreditar que o crescimento global em 2020 será mais baixo do que o do ano passado. Mas ainda é difícil prever até que ponto e em quanto tempo será esse impacto. Em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente do Banco Mundial, David Malpass, foi exigida uma resposta global frente à oferta e demanda econômica global. David ressaltou que estão buscando formas de complementar e aumentar a disponibilidade do capital de giro para que as empresas de capital possam importar bens e reconstruir os estoques, mas que um financiamento a curto prazo é crítico durante uma crise. A epidemia afeta 1/3 dos 189 países membros do Fundo Monetário Internacional. O fundo também disponibilizou 10 milhões de dólares para os empréstimos com juros zero, especialmente para os países mais frágeis. O crescimento global em 2019 foi de 2,9%. Em janeiro, o FMI ainda previa uma expansão de 3,3% até 2020. Subiu para 25 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, um deles aqui em Minas Gerais. A exemplo de outros países, a chegada da doença no Brasil teve efeito direto na economia. O coronavírus chegou ao Brasil há pouco tempo, mas já está trazendo muitos problemas. Quem foi diagnosticado com o vírus terá o desgaste físico para o tratamento, mas além disso vai sofrer o impacto na economia do país, como todos os brasileiros. O fluxo de comércio vai diminuir, como já tem diminuído. A produção de bens industriais chineses já está diminuindo. Então, dessa maneira,
provavelmente vai ter falta de mercadoria chinesa. A Bolsa de Valores, que chegou a bater recorde neste ano, superando os 118 mil pontos, despencou. Já houve uma queda superior a 15% desde então. E engana-se quem pensa que só os investidores serão atingidos. Nessa perspectiva, o nível de emprego dentro do Brasil provavelmente vai diminuir mais ainda. Ou seja, o desemprego, que já está no nível altíssimo, ele provavelmente vai subir. A política econômica adotada no Brasil faz com que o país seja muito dependente da economia mundial. Em 2018, o Brasil cresceu pouco, cerca de 1,3%. Em 2019, o PIB aumentou só 1,1%. E com o coronavírus, a expectativa de vários institutos é que em 2020 o Brasil continue crescendo abaixo de 2%. A China é a segunda maior economia do mundo. Ser o foco do surto de coronavírus aumentou o impacto econômico, já que os materiais produzidos lá são utilizados em quase todos os países, inclusive o Brasil. Apesar da influência do vírus, ele não é o único responsável pelos péssimos resultados da economia brasileira. Provavelmente vai afetar o comércio exterior e também a produção nacional. Aí a gente tem que ver exatamente qual vai ser o impacto. Você teria que mudar a política econômica no sentido, por exemplo, de aumentar os gastos públicos com infraestrutura. Chegou a hora de conferir as vagas de emprego disponíveis no Cine da capital. 2 vagas para confeiteiro, necessário 6 meses de experiência e ensino médio incompleto, salário de R$ 1.500. 2 vagas para operador de computador, com 6 meses de experiência, necessário ensino médio completo ou curso técnico em informática, salário de R$ 1.300. 2 vagas para encarregado de obras, com 6 meses de experiência e ensino médio completo, salário de R$ 1.921,06. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações pelo site da Prefeitura ou então pelo aplicativo Cine Fácil. E vamos atualizar os destaques do futebol mineiro com o André Cristino. André, esse fim de semana a gente teve um clássico de tirar o fôlego. Pois é, o clássico foi muito bom, Vanessa, até surpreendeu um pouco. Hoje Atlético e Cruzeiro não estão nos seus primores de times assim. Eles assim conseguiram fazer um clássico bem legal, que teve polêmica, teve provocações, o que é muito bacana, pelo menos na minha forma de ver. Eu acho que clássico sem provocação não é clássico. No final, o Atlético acabou vencendo por 2-1. Vamos ver os gols do clássico, então. O Atlético abriu o placar nesse belo gol do Igor Rabelo de calcanhar. O empate veio com o Thiago de cabeça e aí a vitória também num belo gol. O Otero encheu o pé para fazer 2-1. Esse gol foi aos 47 minutos do segundo tempo. Muita emoção para o torcedor. Pelo lado do Atlético, o Atlético conseguiu afastar um pouquinho aquele clima ruim que estava pela eliminação na Copa do Brasil e na Sul-Americana, eliminações precoces. E já pelo lado do Cruzeiro, deu uma certa esperança de que os meninos podem dar conta do recado dos jogos que virão pela frente, já que é um grupo muito novo, mas que conseguiu encarar o Atlético de frente. Com o resultado aí, o Atlético entrou no G4, é o 4º colocado, e aí foi o Cruzeiro quem saiu do G4. Entendi. Um clássico sempre anima, né? Sempre anima, sempre dá novos ares, né? O América, líder do Campeonato Mineiro, jogou ontem, acabou tropeçando em casa, empatou com Boa em 1-1. Vamos ver o resultado, os gols. O América abriu o placar com o Felipe Augusto, batendo da entrada da área, mas aí o Jefferson, aproveitando o passe da esquerda aqui, só escorou para deixar tudo igual, 1-1. O Boa, que é engraçado, o Boa briga contra o rebaixamento no Mineiro, mas nessa semana ele conseguiu empatar com o Atlético pelo Campeonato Mineiro, com o Cruzeiro pela Copa do Brasil e agora com o América. Empatou com os 3 grandes da capital. O América segue líder com 18 pontos, mas agora viu Tombense e Caldense encostarem. Os dois têm 17 e o Atlético tem 15 nessa briga aí. Vamos dar uma olhadinha nos outros resultados do Campeonato Mineiro. Tupinambás perdeu para o Patrocinense em casa por 4-0. O Uberlândia venceu o RT
teve por 2-0 Caldense e Coimbra, 2-0 Caldense, e o Vila Nova estava ganhando, mas tomou a virada para o Tombense, 2-1 Tombense contra o Vila. Rapidinho, Copa do Brasil. Copa do Brasil, quarta-feira, tem 2 jogos dos mineiros. O América joga na quarta, às 7h15 da noite, contra a Ferroviária, fora de casa, e o Cruzeiro joga no Mineirão, às 9h30, contra o CRB. Primeiro são jogos de ida e volta nessa fase da competição. André, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Quando a gente pensa em Egito, a primeira imagem que vem à nossa mente são as pirâmides. Mas parece que uma das mais antigas estava fechada, né, para visitação. É isso mesmo. O Egito reabriu ao público nessa semana a sua pirâmide mais antiga ainda de pé. O monumento restaurado é considerado o primeiro edifício totalmente construído em pedra no mundo. A pirâmide do faraó Djoser, localizada em Saqqarah, no sul do Cairo, foi reaberta ao público. O monumento de 4.700 anos é considerado o mais antigo ainda de pé no Egito. Com cerca de 60 metros de altura distribuídos por 6 andares, a pirâmide foi construída por volta de 2700 a.C. pelo famoso arquiteto Imhotep. O projeto de restauração começou em 2006, mas foi interrompido por razões de segurança na época da Revolta Popular de 2011. Segundo o Ministério das Antiguidades, as obras foram retomadas em 2013. O custo total da restauração foi de 104 milhões de libras egípcias, ou cerca de 6 milhões de euros. A obra foi necessária após um terremoto danificar o interior da pirâmide em 1992. Localizada a 20 quilômetros do Cairo, a pirâmide domina uma vasta necrópole na região de Mênfis, que foi a primeira capital egípcia. O local, listado como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1979, constitui a primeira necrópole familiar do Egito, uma prática introduzida pelo faraó Djoser. E o Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse nosso site tvhorizonte.com.br. Uma excelente semana para você. A gente se vê amanhã, 8h45 da manhã. É claro que eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.